Luiz, boa tarde a todos. Nós estamos aí com umas 300 pessoas divididas no Zoom e no YouTube. Então, muito obrigado pela participação de todos. Nem todos estavam aqui desde o início dos trabalhos pela manhã. Então, eu gostaria de reforçar os meus agradecimentos à comissão organizadora, aí, composta pelo Luiz Fernando Ramos, né, que é da ECA, a Ana Estela Haddad, da Faculdade de Odontologia, o Bruno Caramelli, da Medicina, e o professor Amâncio, do IRI. Então, o esforço deles aí foi fundamental e nós tivemos bastante reflexão sobre o que a gente gostaria de falar, os convidados e os assuntos, que deve ser substituída por uma evolução meritocrática. E aí vem aí uma discussão desse conceito, né, de professor pleno, para que a gente possa entender melhor. E eu usaria, então, como assim, informação adicional, isso que está na tela aí, que 40% praticamente dos docentes da USP, quando entregaram seus projetos de vida, né, os seus projetos acadêmicos num quinquênio, que são 5 anos, 40% optou por dar prioridade à docência. Então, existem muitos professores na USP, não que estejam abandonando a pesquisa, mas que estão envolvidos e que gostam dessa atividade do ensinar, né? E isso precisa ser bastante valorizado na USP, tanto quanto as outras atividades fins da carreira docente, né? Então, e isso também foi identificado nesse grupo docente, nesse grupo de trabalho, lá para 2011, que haveria uma necessidade substancial da qualidade de ensino na USP. Então, esse engajamento de professores atualmente no ensino vai em linha com esse desejo, com essa identificação daquele grupo de trabalho à época. Bom, e aí dentro dessa carreira toda, né, nós temos de progressão, que é essa progressão piramidal atual nossa, nós temos essas vagas de titulares. Esse é um assunto assim bem focado para os professores da USP, né? Essa palestra em geral toda, como eu estou fazendo hoje, e ela é distribuída pela Câmara de Atividades Acadêmicas e mais ou menos tem uns 115 cargos vagos agora para titulares, de um total de 1.200, então nós temos aí quase 1.100 docentes que são titulares na USP, contra outros números que eu vou falar na do total dos docentes, podem estar nessa posição de titular e os outros 80% não estão nessa posição. Então, essa carreira piramidal, ela é conflituosa por natureza, né? E ela também é juridicamente fraca, né? Depois eu vou dar outro dado a seguir, mas essa informação que está na tela aí mostra o meu holerite, em particular, onde eu tenho a função de professor associado, mas o meu cargo, que nem está escrito aqui como classe, é de professor doutor. Então, temos 2 cargos na universidade, que é o de professor doutor, que é o de entrada, e o de professor titular, que passa a assumir esse cargo depois de uma carreira longa na universidade, nas suas várias funções. Então, todos 2 têm quase que um início de carreira, né? E aí, como comentou num texto de 2015 o professor Jean, Diogo, Conrado e Virgílio da Faculdade de Direito, o professor titular, sendo um cargo, ele tem uma situação jurídica muito precária. Não sei se os colegas já ouviram esse comentário de que alguns professores têm até medo de fazer o concurso de titular, porque se eles passam a ser titulares, eles podem perder os seus direitos de estabilidade funcional que eles tinham enquanto associados, porque eles entraram no cargo na época de doutores e, portanto, eles têm essa estabilidade. Mas quando eles mudam para titular, eles passam a iniciar um novo cargo, com uma nova numeração, inclusive funcional, etc.,
de modo que existe uma instabilidade jurídica aí apontada por esses professores que são da Faculdade de Direito, né? E eles também indicam, e eu concordo, né, que os bons critérios de progressão são aqueles que diminuem a possibilidade de proteção corporativa, de um lado, né, mas o risco de perseguição e de patrulhamento de outro lado. E aí vem esse conceito de professor pleno que, por mérito, né, deve chegar ao topo da carreira, né? Então, todo aquele que tem mérito, ele deve conseguir alcançar o máximo da carreira dentro da universidade. Não é assim que acontece atualmente, né? Então, existe essa corrida, né, que, de certo modo, é contraproducente para o topo da carreira, e é importante, então, que a gente possa ter um novo modelo de carreira dentro da universidade que possa perceber o mérito das pessoas através das avaliações e poder alçá-las, né, esses professores, ao máximo da carreira ao longo do tempo, independente de ter um cargo de titular disponível ou não. Então, essa é a ideia, é o conceito do professor pleno, né? E aí eu coloquei em especial com ser avesso à meritocracia. Pelo contrário, a meritocracia tem que estar presente em todo o processo, né? E esse assunto foi discutido na minha escola, na Escola Politécnica, já há muitos anos. Isso foi liderado pelo professor Jaime Sichmann e por outros 3 colegas de lá, e eles propuseram um modelo. Eu modifiquei um pouco esse modelo, né? Mas a ideia, em geral, é que o professor pleno passa agora a ser uma função como é a do associado, né? E os requisitos mínimos a esse professor pleno já são ditados atualmente pelo perfil docente que foi construído por esse processo liderado pela Câmara de Avaliação Institucional, a CAI. Então, nós temos já um perfil docente, nós temos, então, no que devemos nos espelhar para conseguir chegar nessa função de professor pleno, que se daria por concurso, como é o do professor titular, né? Mas só que nós já temos, então, uma noção clara do que eu preciso fazer para ser o professor pleno, porque isso estaria ditado pelas regras no projeto acadêmico da instituição, tanto da escola, quanto da própria universidade, quanto do departamento. Então, já no departamento já está a semente, né, do que deve ser o professor pleno, mas com o nome atual de professor titular. Então, se daria todo esse processo segundo esse quadro que está aqui, levaria uns 20 anos, mais ou menos, de trabalho para um professor doutor 1 chegar ao professor pleno, mas só existiria esse cargo inicial, que é controlado pelo CO, que são as vagas de doutores, e depois os outros seriam função, como é o associado. O associado, por exemplo, ele faz o concurso e não está competindo com ninguém, ele está se colocando e sendo avaliado pelo seu próprio mérito, que é assim que eu entendo que deveria ser. Então, as vantagens, né, seria esse acesso por concurso sem limitação de vagas, essa perspectiva que o professor entra na universidade, mas tem a perspectiva motivante de chegar ao máximo através do seu esforço. As regras seriam mais claras, porque estão definidas no perfil docente, e é compatível com o sistema de avaliação mais moderno, né, que é o que existe agora, indicado pela CAD. E é essencialmente meritocrático, que é um pouco do medo, né, de se optar por um professor pleno em vez do titular, porque acha-se que essa competição acaba selecionando muito melhor do que simplesmente a análise das vários aspectos do professor, da meritocracia do professor. E quem como professores, né, como mobilizando-nos como professor, para aqueles que acreditam nesse conceito,
é atuar no CO, né? O CO é a quem compete emendar o Estatuto da USP, com 2/3 da totalidade, e eliminar, talvez, ou alterar esse artigo 76, onde coloca o professor titular como um cargo, e sendo um cargo, depende, inclusive, é um emprego público, depende, inclusive, de vagas a nível de Assembleia do Estado. Bom, aí a pergunta é mais ou menos óbvia a resposta, mas é interessante a gente perceber e ter consciência disso, de que o CO é formado por diretores das unidades. Nós temos 40 diretores, 40 unidades, mais ou menos, e o CO tem umas 100 e poucas pessoas, 100 e um pouco. Então, dessas 100 e poucas lugares no CO, assentos no CO, nós temos uns 40 diretores e mais uns 40 representantes dessas congregações dos diretores, né? Então, nós temos aí 80 pessoas que são eleitas, elas são eleitas por nós, né? Nós escolhemos os diretores, as congregações escolhem seus representantes, os professores escolhem também os seus representantes lá, dos doutores, dos associados e dos titulares, e, por sinal, eu sou um dos representantes dos associados, junto com o professor Bruno Caramelli. Tem os alunos, e o CO está sempre em processo de renovação constante. Toda reunião do CO tem novos membros, alguns saem e entram outros, de modo que existe um fluxo de pessoas e um fluxo de ideias que, através da nossa influência, poderiam ser convencidos da oportunidade desse conceito de professor pleno. Então, eu trouxe como mensagem final, né, que a gente precisa refletir sobre e defender os aprimoramentos nas carreiras. Eu acho que isso é uma coisa que exige uma mobilização dos docentes da USP, né? Mas temos que também tomar cuidado nessa escolha dos representantes no CO, via escolha de diretores e via escolha de representantes das congregações, cobrando, então, a partir dessas votações, posições sobre esse conceito. Bom, como eu faço parte da Câmara de Avaliação de Atividades Docentes, né? Eu era o presidente nos 3 primeiros anos, agora sou membro. Eu gostaria de falar um pouquinho e me antecipar um pouquinho à fala do professor Sérgio sobre avaliação docente, e eu coletei uns gráficos que eu acho interessantes e gostaria de dividir com vocês sobre os custos dessa avaliação, conforme vocês conseguem ver aí nessa tela. Então, eu peguei no Anuário Estatístico da USP, né? Isso é um trabalho que eu fiz recentemente. Nós estamos com 1.600, os números estão mostrando docentes D1, né, 1.500 associados 1 e 350 associados 2, de modo que nós temos 3.500 professores dos 5.500, em números redondos, nós temos um total de 3.500 professores que podem progredir horizontalmente na carreira e que estão presos a isso já nessa posição por muitos anos, né? Então, estão ávidos por fazer essa progressão, que vai começar o processo agora de avaliação, etc., com a entrega dos relatórios. Bom, eu peguei também os salários dos professores nominais, né? E aí, sem considerar os quinquênios e a previdência, os custos de fazer a progressão de doutor 1 para doutor 2 é de R$1.000 por mês para cada docente, que eventualmente venha a ser aprovado nesse sistema de avaliação. E é mais ou menos R$1.000 também para quem quer passar de associado 1 para 2 e mais ou menos R$1.000 para quem quiser passar de 2 para 3 em cada mês. Ora, se eu tenho esse cenário onde todos que vão se inscrever nesse processo, esses 3.500 professores, todos eles forem aprovados meritocraticamente nesse processo, nós temos um compromisso de verbas, excluindo aí o quinquênio e a previdência, de R$50 milhões. Isso representa, perante o orçamento da USP de 2019,
que foi de 5,7 bi, representa 0,8% do nosso orçamento, né? Se todos forem aprovados. No cenário 2, ou vamos passar direto para o cenário 3, 50% dos que se inscreveram são aprovados na categoria de doutor 1 para 2, 50% na categoria de associado 1 para 2 e de 2 para 3 também. Nós temos um compromisso financeiro de 0,4%, né? Ora, isso é muito pouco, né, em relação a toda essa expectativa que está sendo criada nesse processo de avaliação e muito pouco também em relação ao que nós temos tido como assistido como defasagem salarial ao longo dos anos aqui na universidade. Então, eu peguei também, a partir do anuário da USP, os salários de 2012, 2013, 2014 e assim por diante, até 2019, apliquei um índice de correção financeiro do Banco Central e notei que, pasmem, a diferença de R$3.000 entre o salário em 2012 e o salário em 2019, em maio de 2019 e maio de 2012, é uma diferença de 3.000 ou de 15%, independente se é doutor 1, se é associado 1 ou se é... Interessante esse ponto, e isso vai também de acordo com o que eu falei dessa represamento na carreira, né? Tanto salarial quanto de progressão a nível de passar para os próximos níveis. E aí, a CODAGE divulgou esse mês, agora de setembro, o comprometimento salarial da USP, com custeio e investimentos. Eu acho que é muito boa a ideia, que foi na época do professor Zago, desse plano financeiro da USP, né, onde nós devemos ter um comprometimento financeiro de 85%, e já conseguimos, a uma certa época, isso, ou quase, e agora, com a pandemia, o comprometimento chegou já em 90%, mas, estando em 90%, nós mobilizarmos 0,5% disso e, com isso, conseguir atender a todos os professores que pleiteiam a progressão acadêmica, eu acho que é uma missão que a universidade tem que ter, um compromisso que a universidade tem que ter com os seus docentes, um respeito aos seus docentes, né? E aí eu mostro também nesse gráfico a evolução do número de doutores ao longo dos anos, de associados e etc., e do total, né? E a gente vê que na universidade está perdendo, né, os docentes, os números estão caindo, e existia, já dado pelo CO, no planejamento orçamentário, a possibilidade de contratação de doutores, mas foi suspenso devido a essa pandemia. Mas todo esse cenário econômico, mesmo que seja ruim, eu acho que ele não deve levar a tal lista de ordenamento que que a CADE tem discutido com os docentes, né? Porque ela está pedindo para que as unidades façam um ordenamento após as avaliações, e acho que não, eu acho que elas não devem ser utilizadas para preservar a harmonia da USP, para não fraturar a USP, como disse o meu colega Jaime Sichmann ontem para mim, numa conversa, e levando em consideração também que no início da CADE, mais de 98% dos docentes confiaram muito no processo de avaliação, né, porque eles entregaram seus projetos acadêmicos. E essa confiança eu acho que eles agora aguardam da instituição para que não haja esse ranqueamento nesse ordenamento, que seria muito desarmonizador, né? Eu acho que ele deve ser, todos que têm mérito devem ser recebidos pela universidade e aceitos nesse processo, em função dos custos não serem tão exagerados, como eu espero ter mostrado aqui nessa apresentação. Então, com isso, eu também fiz um último slide sobre
a minha perspectiva de ver a USP no ano que vem, né, continuando sofrendo esses ataques do governo, tanto estadual, né, quanto federal. Acho que a discussão do ensino à distância é uma coisa que nós temos que nos aprimorar, talvez até, eventualmente, seja um motivo do nosso encontro ano que vem, uma discussão mais profunda do ensino à distância, porque eu acho que ele veio mais para ficar agora, através dessa pandemia, nós nos adaptamos muito a ele, alguns até gostaram, falta o olho no olho, mas existem algumas vantagens, né? E lembrar também que em 2021 é o ano de eleição, é o ano de mexer no CO, né? É o ano de mexer nas lideranças na USP. Então, nós, como docentes, nós temos que estar preparados para fazer, ouvir dos candidatos o que eles entendem por carreira docente, como eles vão fazer nesse processo de carreira, de avaliação, e etc. Então, eu acho que é uma oportunidade única que 2021 vai nos dar para que nós possamos nos inteirar das posições desses candidatos, e isso pode afetar bastante os rumos das nossas carreiras aqui na USP. Então, assim, a mensagem final que eu tenho é uma mensagem positiva, no sentido de que eu acho que vai ser possível, através desses números que eu mostrei, com pequenas correções aqui e ali, mas foi um estudo assim que eu fiz com detalhes, assim, com bastante cuidado, mas eu acho que é possível que todos os professores que tenham esse mérito para serem promovidos devem ser promovidos, e eu acho que a gente deve defender isso como professores da universidade. Então, eu agradeço a todos vocês, deixo aí umas reflexões que eu fiz também para essa apresentação, eu gosto de ter essas frasezinhas finais aí, e um grande obrigado a todos os organizadores aí dos nossos amigos e a todos os docentes que estão participando aí, né, desse encontro mais uma vez. É uma pena não estarmos no calor lá do CDI, no encontro, no olho no olho, mas é o que nós pudemos fazer esse ano e espero que vocês tenham apreciado. Então, um grande abraço para todo mundo aí. Muito obrigado.